Paz aí, galera. Estamos começando mais um podcast, Este Lado para Cima, aqui com os nossos irmãos aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema, continuando, né, no tema da Bíblia. Vamos se aprofundar um pouquinho mais nos evangelhos. Quem escreveu, para quem foi direcionado. Estamos aqui com o Ronaldo e com o Felipe. Paz aí, galera, tudo bem? Paz aí, galera, beleza? Bom dia ou boa tarde. Depende do horário que você está assistindo, né? Depende. Hoje, então, como o Francisco está falando aqui com a gente vai dar uma explicadinha, né, nos evangelhos aí, ó, os mais conhecidos aí, as tartarugas ninja, né, da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ver o direcionamento, né, que eles tiveram para poder escrever, para qual público foi, porque a gente sabe que depois ali, né, que aconteceu o ministério de Jesus, os povos eles precisavam ouvir sobre esse ministério e eles precisavam de líderes capazes de conversar com cada povo da maneira adequada, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho aí a diferença dos quatro. Apesar dos quatro falarem do ministério de Jesus, né, do evangelho de Jesus, a gente vai entender um pouquinho as diferenças aí culturais. O que a gente vê assim, a impressão que a gente tem que ele está escrevendo junto com o que está acontecendo, e não é bem assim, né? Quando a gente lê, a noção que a gente tem é que tá acontecendo, está ao vivo ali, a pessoa está escrevendo. E não é isso, né? Foi bem depois da morte de Jesus que os evangelhos começaram a ser escritos. Como a gente falou no episódio anterior sobre a Bíblia, ela quase toda era narrativa, era passado de um falando para o outro. Aí quando chegou depois que Jesus foi morto, tudo, houve essa necessidade de alcançar mais povos. E foram escritos os evangelhos com essa base, né, de alcançar mais pessoas e ficar o registro mais fácil, né? E a maioria dele foi escrito em grego e por causa que era a língua mais fluente que se tinha na época. É como se fosse o inglês hoje em dia, né? Onde ia era grego que se falava, né? E os originais mesmo a gente não tem, né? O mais próximo é o do Mar Morto, né? Que foi achado lá. Pois se vocês quiserem pesquisar sobre a história dos achados do Mar Morto, é muito interessante. Ô Francisco, quando você fala, né, você explicou aí que a língua mais falada da época, né, ou daquela região geográfica ali é o grego, né? Quando você citou aí o original, né? Qual língua seria o original? É o aramaico, hebraico. Entendi. Que era a língua dos judeus, né, que eles usavam. Então seria alguma parte de Mateus. Mateus praticamente Mateus. Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos eles de evangelhos sinóticos, que eles são, a gente fala que ele bebeu da mesma fonte. Ninguém sabe de onde foi, mas as histórias são super parecidas. E mais Mateus, porque ele foi escrito pelo discípulo Mateus para os judeus. Então era a língua deles, né? Um pouco em aramaico, um pouco em hebraico, mas aí depois foi todo copiado, né, pelos copistas, tudo em grego. Então o aramaico e o hebraico seria a linguagem que eles se comunicavam um com o outro, né? Isso, era a linguagem do povão, Materna, vamos dizer né? assim, deles, né? Entendi. A linguagem interna deles. Lembrando que nesse período, né, falando um pouquinho mais de história, assim, geografia, os povos ali entre Roma, os romanos e os gregos, eles estavam com as grandes navegações, né, para o comércio, né? Por isso que tinha essa influência muito grande de Roma e da Grécia, né, dentro dessa cultura judaica ali naquele período. Por isso também eu acredito que houve essa necessidade, né, de o grego ele se instalar como uma língua, digamos assim, uma segunda língua oficial. Hoje, como a gente tem o inglês, né, no universal aí, o grego era a língua que mais dominava naquela época, né? Você citou a questão das grandes navegações, né? Questão histórica, até mesmo geográfica, né? É interessante porque essa influência, né? Porque se a gente pegar no ponto geográfico, né, da região em questão de estudo,
ela tá ali na região que hoje a gente conhece como continente asiático, né? Só que é mais ao sul, né? Que seria ali a região, me fugiu o nome agora, Mediterrâneo, né? Mediterrâneo. Não, mas tem outro nome, mas daquela região, né? Que hoje a gente conhece como continente asiático, mas é mais ao sul ali, né? Sudoeste, no caso, com proximidade à África, Sim, né? sim. Então, acho que isso mostra uma representatividade da influência, tanto de Roma, né? Dos Sim. países que hoje a gente compõe a Europa, né? E também a questão dos gregos, que foram uma grande civilização, né? Sim, né? A questão da rota na mesma ali do tráfico ali, né? De comércio era primordial e passar por essas questões ali que você tá acabando de falar, né? E o interessante do Evangelho de Mateus é que ele é focado no povo judeu. E aí ele fala sobre lei, sobre coisas específicas, ele fala e não dá muita explicação, porque era coisa cotidiana deles, eles já sabiam. Tanto é que quando a gente lê, a gente vê algumas coisas assim, a gente não entende, tem que pesquisar em outras fontes para poder entender, né? E o que eu tenho conhecimento também é que Mateus, o foco dele, né, em apresentar o evangelho de Jesus para os judeus era provar que Jesus era o Messias, né? Porque era o Messias esperado, né? Porque os judeus, ele já tinha, né, dentro da tradição da lei, que eles esperavam pelo Messias, só que eles não creram que Jesus era o Messias. Aí o foco de Mateus era justamente esse, né? Contar o evangelho tentando provar que ele era o Messias. E em Mateus eu vejo assim bem dos escribas, dos doutores da lei, uma lição pra gente, porque a gente fica assim, de ter um coração disposto e um coração aberto para tudo que está acontecendo. Eles se fecharam no entendimento deles, e foi quando chegou Jesus, eles não reconheceram, né? E Jesus, ele vem pra gente todo dia de manhã, a gente tem que estar com esse coração disposto a reconhecer quão falha a gente é e não ter problema em errar, né? O problema é a gente não achar que a gente sempre está certo. E tem coisas que eles eram doutores da lei, quer dizer, estudaram a vida inteira sobre a lei, sobre os profetas, mas quando apareceu Deus encarnado, eles não reconheceram. De tanto que o coração estava duro, né? Porque o coração estava duro, porque só estava fundado na lei, em fazer isso, fazer aquilo, e não se atentou, né? E a gente tem que focar nisso também, de estar com o coração disposto, porque a gente é cheio de preconceitos, né? O ser humano, ele vem de fábrica já cheio de preconceito, né? A gente nasce já com preconceito disso, daquilo, e Jesus, ele vem e quebra tudo isso, né? Ele abre nosso entendimento. Se a gente ler Mateus, você vai chegar no capítulo 6 lá, você não tiver nada errado até capítulo 6, meu, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Você tem que rever os seus conceitos. Quando eu chego, sinceramente, quando eu leio Mateus 6, as bem-aventuranças, onde eu tô? O que eu tô fazendo? Porque por mais que a gente se force, luta contra a carne e tudo pra chegar à estatura do varão perfeito, quando você lê ali as bem-aventuranças, como distante a gente tá ainda do alvo. Do alvo, não do alvo de Jesus, mas de a gente se aproximar de agradar o Pai. E você, Ronaldo? Qual que é a sua experiência? Conta um pouquinho pra nós, Ronaldo. Não, é interessante esses dois pontos que vocês levantaram, né? Eu tô abrindo aqui a minha Bíblia, né? O Francisco comentou, né? As boas aventuranças, né? E é interessante o ponto que você comentou. A primeira vez que né, quando eu comecei a estudar com mais profundidade, ler com mais profundidade a Bíblia, eu também me deparei com esse aspecto, né? Você vem, né, você nasce, né, e
você está inserido, né, dentro de um contexto social. Conforme você vai vivendo, você vai criando, né, como se fosse uma esponja, você vai absorvendo toda aquela característica do seu meio social. Mas quando você se depara com a realidade, quando você se depara com a verdade do que é Deus, né, e no caso, especificamente na característica de hoje que a gente está conversando, sobre aquilo que Jesus, né, como sendo filho, como profeta, ele explicou, ele ensinou, você começa a fazer esse questionamento. Sim. Né? Você citou a estatura do varão perfeito, né? Não me recordo agora o texto, mas ele fala da questão do homem espiritual. Sim, né? Sim. Que seria... Ele tem uma espécie de características que você tem que trazer para sua vida, né? Adquirir para sua vida, né? Onde ali está pontuado, né? Não ser um homem dado ao vinho, um homem de uma mulher só, né? São características que vão gerar uma integridade, né, dentro da pessoa, só que uma integridade baseada naquilo que Deus nos ensinou. Sim, são o que o Francisco acabou de falar, né? Das bem-aventuranças, né? Tipo, se a gente estiver de acordo, vivendo de acordo. Né? Então, Lucas, né, ele fala da questão... Lucas, Mateus... Só marcar aí o texto aí pro pessoal que está acompanhando. É Efésios, do 13 ao 15, que fala sobre a estatura do varão perfeito. Ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Tá? A minha aqui está como homem perfeito, mas aí é a versão. Só um ponto aqui bem rápido, pessoal. No episódio passado, a gente comentou um pouquinho sobre algumas versões da Bíblia e o Francisco ele chegou a comentar um pouquinho da Bíblia digital, né, que é essa pelo celular, pelo aplicativo. Vocês notem a facilidade, né, a praticidade que a gente tem quando precisa procurar um versículo específico, né? Você que ainda não tem prática, você que está começando agora, faz um teste, pega e baixa lá no seu celular um aplicativo da sua preferência para você ir se acostumando, né? Depois, quando você já tiver um pouquinho mais de prática, a manual vai ficar muito mais fácil de ler. Na versão em papel, ela tem as concordâncias, né? Que, como a gente falou na Bíblia de Estudo, você abre lá e tem um texto, uma palavra-chave, ela vai ter lá o significado no meio, ali vai ter os textos que ela aparece, aí fica mais fácil de achar. Mas pela Bíblia digital é bem mais prático. Você põe a palavra, ele já acha para você. E na própria Bíblia digital tem as versões, né? Por exemplo, na minha, eu particularmente gosto, né, de quando eu estou estudando e fazer a primeira leitura, eu uso da Nova Tradução, né? Para que eu possa ter uma forma de interpretação, né, na linguagem de hoje, e depois eu vou lendo outras versões, né? Eu gosto, tem uma que é a nova versão transformadora, Almeida atualizada, King James, né? Então, eu tenho algumas versões aqui onde que eu comparo a questão do texto, né? E essa questão, né, voltando a falar do ponto aí da estatura do varão perfeito, né? Me fez lembrar de um filme muito antigo, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, que chama Os Deixados para Trás. Vocês lembram desse filme? Eu assisti muito pouco. Eu sei que tem são 3 versões, né? 2000 e pouquinho, um ano aí. Quem estiver interessado, o filme chama Deixados para Trás. E ele fala de um período que a Bíblia retrata sobre o arrebatamento, e tem todos um contexto bíblico ali. Mas o que me fez lembrar foi de uma cena, né, onde um pastor ou um evangelista, não lembro a função, né, ali aplicada no filme, o cara ele tá se convertendo tudo, né, entendendo algumas questões bíblicas, as questões, né, do cristianismo.
E aí o rapaz, ele fala justamente isso. Não, mas eu sou um cara íntegro, um homem íntegro, eu não roubo, né? E aí o cara retruca ele. Então, em toda a sua vida, você não roubou sequer 5 centavos, né? Então, qual é a analogia, qual é o pensamento que eu tiro dessa cena? Quando a gente trata do estudo da estatura do varão perfeito, do homem perfeito, né? E no homem aqui é a representatividade da figura humana, né? Da pessoa, não do né? gênero. Não do Sim, gênero. sim. Né? Que para Deus, né, o peso dessa questão não é a questão do valor, 5 centavos ou 5 milhões. É o seu ato, né? Porque quando você está roubando alguém, né, você está ferindo a natureza de Deus. Porque Deus não te criou para que você roube ou tire alguém de alguém, né, de forma indevida, né? Por mais que quando a gente começa a dar profundidade a essa questão, né, o peso da consequência, o resultado da consequência, melhor dizendo, de você roubar 5 centavos ou 5 milhões, aí tem uma medida diferente. Sim, né? eu aprendi, né, uma vez que não existe pecado grande e pecado pequeno, é sempre pecado, né? Pecado é pecado. Né? E tanto é que se qualquer pessoa catar os 10 mandamentos e ler, não tem como você falar. Eu chego no terceiro, no quarto, eu falo, meu Deus. Não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho. Honra Sim. teu pai e tua mãe. É Não bem adulterarás. profundo, né? Meu, ali é todas as condições da gente, principalmente agora, né? Nesses fins de tempos. Sim. É o que mais se vê aí. E Pessoa só roubando, matando, destruindo. E é tudo bíblico, né? Tudo que está acontecendo hoje é bíblico. E só para finalizar a minha fala, né? Quando eu falo assim no aspecto de o resultado de você roubar 5 centavos ou roubar 5 milhões, ele está muito também atrelado à questão de sociedade, né? Sim. Porque na Bíblia também nos ensina tanto a orar pelas autoridades como também a obedecê-la, né? Então, para Deus não tem essa diferença, como o Felipe falou, né, de um pecado pequeno a um pecado grande, mas o resultado, a consequência do você plantar uma semente ruim que gera um pecado, ela sim pode ter, né, uma diferença de peso, de medida, de consequência, entendeu? Entendi o que você quer dizer. Então é bem interessante. É porque Deus é justo, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Isso aí é bíblico. Não adianta você querer plantar feijão e colher arroz, né? Porque tudo que a gente faz é sementes, né? Tudo a gente está plantando. É interessante a gente trabalhar um pouquinho com essa questão de analogia, né? Porque Jesus era assim. Né? Ele sempre, quando ele ia ministrar ali, ele ia contar uma parábola, alguma coisa nesse sentido, ele usava essas analogias, né? Entre as coisas. Ficava mais fácil para o entendimento do povo também, né? Você vê, né? Nós só estamos falando de Mateus, já fomos para bastante texto, abrimos bem o leque. E isso aqui a gente vai assim, né? Você vai abrindo e deixa, vai trocando conhecimentos, né? E aquela coisa, né? O nome do podcast é Estilado para Cima, né? No primeiro vídeo eu comentei, né? Da onde a questão da inspiração é uma questão muito também geográfica, né? Uma posição que a gente tem como referência o norte sempre apontado para cima, né? Mas a referência maior é justamente isso, né? Os princípios que a Bíblia não ensina, a gente trazer para a nossa vida, né? Francisco citou os 10 mandamentos, né? Não matarás, honrar pai e mãe. Então, quando você começa a ler esses mandamentos, você começa a se autoavaliar, né? Sim. Então, esse é o objetivo, né? Jesus perguntam para ele, né? Qual dos 10 é maior, né? Ele sobe a régua. A gente lendo assim pensa que não. Não, agora ele só deixou 2. Não, mas ele subiu a régua, né? As medidas ali aumentou um pouquinho, né? Ele aumentou, né? Amarás teu próximo como a ti mesmo e a Deus de todo o coração. Isso, Quer dizer, ele subiu a régua. É a medida porque ali. Porque você amar a Deus de todo o coração, é mais fácil. Mas se amar seu próximo, o próximo que eu tô falando não é o bonzinho, seu o amigo, tá andando do seu lado. Isso aí é fácil. Isso aí é fácil. Amar teu próximo é aquele que te rouba,
É aquele que te bate, aquele que te trai, aquele que te xinga. Que te causa um mal, né? Causa um dano em sua vida, né? E isso é amar o próximo. É você fazer o bem sem olhar quem, né? E essa é a parte mais difícil, né? Porque se você não tiver com o coração puro ali diante de Deus, você não consegue amar verdadeiramente. Você pode até fingir ali naquele momento, mas o rancor vai ficar no seu coração. E isso é prejudicial, né? E o tema central hoje, né? Você comentou no começo, em relação aos evangelhos, Sim. né? Aos evangelhos, quem escreveu e para quem ele escreveu, Sim, né? Comenta um pouco, Francisco, qual foi a forma como Mateus, né? Para quem ele escreveu, né? Por quem ele escreveu, né? E qual é o resultado, né? Como que você avalia esse aspecto? Hoje, 2022 anos depois, estou correto na data? Um pouquinho antes, né? Porque os evangelhos foi escrito um pouquinho depois, né? O Evangelho foi escrito cerca de 70 a 90 depois de Cristo. Então, vamos arredondar aí quase 2000 anos depois, aí, né? Como que você vê hoje, né? E a gente comentou aqui, né? A estatura do homem perfeito, do varão perfeito, né? É uma pergunta interessante que você falou, porque a Bíblia é imutável, ela não muda com o tempo, pode passar as eras. O conceito básico dele é o mesmo para todos nós, tanto para os cristãos do primeiro século, para a primeira igreja lá em Atos, como para nós hoje é o mesmo, a base é a mesma, a fonte é a mesma. Só aproveitando que você está falando disso, não quero interromper não, mas a gente comentou das versões da Bíblia, né? Tanto a digital quanto a analógica aqui, né? De papel. Quando a gente fala de versões diferentes, não é que o texto está sendo mudado, tá? É porque a linguagem está sendo adaptada. Por exemplo, uma versão um pouquinho mais antiga, ela pode ter aquele português um pouco mais arcaico, umas palavras um pouquinho difíceis. Mais formais, né? Mais formais, né? E já nas atuais a gente troca um pouquinho, né? O significado é o mesmo, só que a gente troca a palavra para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, tá bom? Como nós falamos na outra vez, muda muito o dialeto, né? E ultimamente está mudando mais. Antigamente ficava 30, 40 anos para mudar uma palavra. Hoje não, você está conversando com uma criança na rua, ela está falando umas palavras. Eu mesmo tenho palavras que eu não entendo. Né? E na era digital, agora muito mais, né? É verdade. Com as hashtags aí, Que no nosso tempo era jogo da velha. Eu fico boiando com essas hashtags aí que eles marcam. Mas voltando, o evangelho, a palavra evangelho, que vem do grego evangelion, quer dizer boas novas. Já tá anunciando que é as boas novas de Jesus para nós, né? Para o povo que estuda, para mudanças, né? Tanto para o povo judeu como para nós, né? E cada evangelho ele é direcionado para um povo específico. Como o Ronaldo perguntou, Mateus ele foi direcionado para os judeus, né? Para eles entender que Jesus é o Messias, o tão aguardado Cordeiro para eles, Pascual, que ele é a tipificação do tabernáculo, se concretiza nele. E a Bíblia, o que a Bíblia é? Ela aponta tudo para Jesus. Tudo que você vai ler do Antigo Testamento, ela aponta para Jesus. E do Novo Testamento, ela aponta para Jesus. Né? Ela é cristocêntrica. O que quer dizer isso? Que ela é toda apontada para Jesus. Centralizada, né? Em Jesus, o foco central da Bíblia é Jesus. Se a gente pegar os livros de profetas ali, né? Tudo que você lê, ela vai apontar para Jesus. Ela não vai apontar para o ser humano, não vai apontar para... Ela aponta para Jesus. E aponta para Jesus para a gente caminhar para Jesus. Sim. Foi que a gente falou, né? Para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. Sim. Porque você vai ter muitas igrejas que são assim, né? O pregador chega lá, prega, porque isso, aquilo. Só que não tem uma base assim firme, né? E muitas vezes as igrejas estão deixando a desejar nesse aspecto, né? Cada dia uma pregação, mas não tem um estudo profundo. E a nossa vontade aqui
é isso, é aprofundar na Bíblia de uma forma que todos possam compreender. E agora nós vamos falar um pouco sobre Marcos. Marcos, ele não foi um discípulo direto de Jesus. Provavelmente ele foi um dos 70 que foi chamado, porque tem os 12 apóstolos e tem outros 70 discípulos que foi chamado. Na casa dele provavelmente foi feita a ceia, né, onde eles se ajuntavam. Ele o Marcos aqui, ele é o João Marcos, que nós tínhamos falado um pouco antes lá. Ele provavelmente ele andou muito com Pedro e ele era discípulo de Barnabé, que teve aquela questão lá com o apóstolo Paulo. Depois Paulo chamou ele e falou: ó, eu preciso muito dele aqui, porque ele era, vamos dizer assim, que ele era o riquinho da turma, né? O playboyzinho. Ele não era o médico, mas era o que tinha um dinheirinho ali, né? Ele era banqueiro, não era? Ele não trabalhava com essa questão de finanças, então, banqueiro? eu não, particularmente, eu não sei. Eu sei que a família, ele foi numa geração bem de vida, porque você vê todas as partes que fala dele, ele era... Eu acredito que ele bancou muita coisa, assim, ele, a mãe dele, né, questão das viagens, tudo. Entendi. Francisco, você comentou, né, você falou de Mateus, né, no começo você comentou a questão do grego, né, do porquê que muitas palavras que nós usamos, né, que foram traduzidas para o nosso português vieram do grego, né. Só quero fazer um adendo, né, que eu comentei da questão geográfica. Sim. Uhum. A palavra, né, que me falhou a memória é Oriente Médio, né? A região onde se encontra todo esse aspecto bíblico, né, que você comentou. Então, você falou, né, são 12 discípulos e 70... 12 apóstolos. 12 apóstolos e 70 discípulos, né? Por que tem essa visão? Qual que seria a questão de por que é discípulo e por que são apóstolos, né? Qual que é a questão dessa diferença? Não, a questão é porque os 12 Jesus chamou por nome para andar com ele mesmo. E os outros 70 andavam já com ele. Tanto é que os discípulos de João Batista andavam com Jesus. Ah, né? Legal. Então seria uma espécie, vamos colocar, se fosse, né, a gente classificar ou ter uma divisão, os 12 eram muito com mais proximidade a Jesus, né? Sim, andava, fazia... E dos 12 tinham 3 que eram mais próximos mesmo, que era Pedro, Tiago e João. Eram os que andavam, tipo ia assim... pra tudo que é lado. Vamos ali, vai, chamava os 3 de canto. Sim, né? Entendi. Era aqueles que estavam ali para realmente concretizar, né? E você vê a influência, né? Tem um rapaz que eu gosto muito, ele chama Bruno Perini, né? Ele fala assim, quando você vai analisar algo que para você é novo, né? No aspecto que você acabou de conhecer, você tem que ir atrás daquilo que já vem sendo provado de forma social, né? Então, por exemplo, a Bíblia, tanto os primeiros livros, né? Como classificado hoje como Antigo Testamento, né? Como o Novo, já tem aí alguns milhares de anos, né? Você comentou a questão da influência da forma escrita e também da linguagem grega, né? E isso ficou claro para mim também um aspecto muito legal, né? Se a gente colocar que a gente nasce e até o dia que a gente morre, a gente tem um progresso de vida, a gente vê nisso, vê uma analogia nesse aspecto com Jesus, né? Sim. Eu tinha 12 que andava com ele, que foi escolhido por ele para realizar uma obra juntamente com o próprio Jesus, e tinha 3 mais próximos, né? Talvez seria ali o que a gente ia classificar hoje como melhores amigos, né? Aquele onde Jesus podia confessar, conversar, ter mais proximidade, mais relacionamento, mais afinidade, né? E tinha 70 que dava todo um suporte, e se a gente colocar numa analogia de empresa, seria os outros braços para expansão, né, do produto
que no caso ali seria as boas novas, né? Um novo caminho que ali Jesus estava reforçando, né? Porque eu entendo que Jesus, e ele faz muita menção nisso, né? Quando ele é questionado, ele fala, mas nos profetas diziam isso, né? Em tal livro da lei citava tal questão. Então eu entendo que Jesus não veio revogar nada, e sim cumprir, como ele mesmo diz, né? E mostrar para ele assim, ó, é assim que faz. Vamos dizer assim, ó, na prática é assim que se conduz. É assim que você tem que agir como uma pessoa íntegra, temente a Deus. Né? Então é bem legal esse aspecto. Colocando nos dias de hoje, falando dos 70 discípulos, seria como a equipe de marketing dele, né? Tipo assim, ele falou, ó, vai de 2 em 2 nas cidades, vão expelindo demônios, vão curando os enfermos, tudo em meu nome. Né? Uhum. E eu vejo que era bem isso mesmo, que ele chegava lá, porque o evangelho ele não fala muito a respeito disso, assim, né? De só falar, Jesus chegou em tal cidade, o povo já estava em cima. Eu acredito que ele ia passando, os discípulos já iam na frente e curando, falou, ó, calma aí que ele tá vindo, né? Fazia uma grande marcha, né? É que assim, quando eles iam de cidade em cidade, eu acredito assim, naquele tempo, não é igual hoje, que você pega o carro e já tá lá na hora, né? Manda um zap. né? Tô chegando. Não, iam primeiro os caras ali, né? Sei lá, cavalos, né? Tinha a questão do jumento também. Sim. E eles iam na frente preparando o caminho. Depois que ia chegando, né? O mestre ali. Tanto é que no cego Bartimeu, ele ouve, né? Falar de Jesus. Quem contou? Né? Então. Porque ele ouve, depois ele vê passando. Ele ouve a multidão falando, né? É Jesus. Aí ele corre atrás gritando. Né? Ele era cego, né? Não enxergava, né? Mas ele sabia que ele ali estava tendo algum alvoroço. Aí ele grudou em alguém ali e perguntou o que está acontecendo. Sim. Né? Não, é bem isso, né? Uma equipe de expansão, né? Isso. Ele precisava disso também, né? Sim. E prova que a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa de pessoas ao nosso lado, precisa de pessoa que tenha a mesma visão que a gente, que ande junto. Sim. Você comentou, né? Mateus, ele escreveu para os não-judeus, é isso? Não, escreveu especificamente para os judeus. Ele escreveu para os judeus, né? Isso, só lembrando que os judeus eles conheciam a lei, só que eles ainda não tinham reconhecido Cristo como um Messias. E o Mateus, ele queria provar isso para os judeus, né? Queria mostrar isso para os judeus. E para Mateus, ele pegava um pouco mais, porque os judeus não gostavam dele. Por quê? Porque ele era cobrador de imposto. E cobrador de imposto para o judeu, eles têm um ditado, uma analogia que ele chamava era cão de rua, cão de briga, alguma coisa nesse sentido. Que era para menosprezar, porque os romanos eles não conseguiam cobrar imposto do judeu. O que eles faziam? Ele catava uma pessoa lá estudada, falava, você vai cobrar imposto do seu povo para a gente. Aí eles tinham que fazer isso. Eles cobravam o imposto do próprio povo para os romanos. E Mateus ele era um cobrador de imposto. E o povo judeu ficava irado com ele. Entendi. Né? E no aspecto, Marcos escreveu para quem? Para os romanos. Se você ler o livro de Marcos, você vai ver que ele é bem dinâmico. Jesus fez a cura aqui, já estava lá. Ele é bem dinâmico por causa do romanismo presente na época, né? Porque eles eram dinâmicos. Eles não... vai ter a história do... Como que chama o rapaz? Esqueci. Que vai curar o servo dele, o centurião. Que vai lá e Jesus fala, não, eu vou na sua casa. Ele falou, não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Né? Mas eu tenho servos ao meu... que trabalham para mim. Se eu falar faz isso, ele faz aquilo, ele faz. E eu sei que se o senhor falar, vai acontecer. Aí Jesus fala, eu nunca vi tamanha fé, né? Né? Como E esse aspecto também, né, você falou que da característica, né, entre a escrita, né, de Mateus para Marcos, né? Marcos era mais objetivo. Porque isso está muito atrelado
para quem ambos escreveu, né? Sim, Uma característica de sociedade, a característica intelectual no aspecto de sociedade, enquanto eles como se desenvolveram nesse aspecto, né? Sim, uma curiosidade, né? Falando desse ponto aí das características culturais, é válido lembrar que os romanos, ele eram um povo, né, muito estudado. Eles tinham um ofício de estudar, né? Filósofos, assim. E eles estudavam também o aramaico naquela época, só que eu acredito que seria uma língua um pouco mais complicada para eles. E um dos pontos de Marcos, né, nessa questão, era justamente explicar os costumes judaicos para o povo romano. Por isso que ele se concentra um pouquinho mais, né, nessas traduções de textos do aramaico para o romano, né, para o latim, né? E era um dos pontos mais fortes assim, de Marcos. Por isso que o Francisco acabou de falar, né? Quando você vai ler o textos lá de Marcos, ele tem essa pequena diferença já com Mateus, né? Que é o primeiro livro ali do Novo Testamento. Você vê que a linguagem dele é um pouquinho mais aberta, assim, ele quer explicar um pouco mais daquilo que está acontecendo. Legal. E como a gente falou, que eles são sinópticos, né? Eles são beberam da mesma fonte. Tem muitas características assim. Conta sobre determinado ponto, esse conta também da ótica dele, e Lucas da ótica de... Cada um conta a mesma história de uma ótica diferente, que mostra sobre a pessoa, né? Que escreveu, né? Quem relatou a visão, né? Eu tô vendo uma coisa, o Ronaldo tá vendo a mesma coisa que eu, só que de uma ótica diferente. O Sérgio tá vendo a mesma coisa de uma outra ótica, né? Sim. E a gente pode escrever e eu vou falar de um jeito, o Ronaldo vai falar de outro, o Sérgio vai falar de outro. E isso é bom porque a gente tem 3 perspectivas de um mesmo ambiente. E pra gente que estuda, isso é muito bom, é muito válido. E eu vejo aqui no Marcos, eu vejo aqui como ele era, né? Ele era bem dinâmico. Eu acho que ele era aquele cara que queria fazer isso, fazer aquilo e era aquela correria. Por isso que você vê no livro de Marcos isso, né? Jesus estava aqui, ele não se apega muito aos detalhes assim, né? Como Mateus, ele explica mais. E o de Lucas, né? Lucas, fechando os sinópticos aí, ele foi escrito por Lucas, que ele era provavelmente discípulo de Paulo, né? Ele não viveu, ele conheceu Jesus pela ótica de Paulo. E ele é escrito pra gente, pros gentios. Pra quem não conhecia, nunca ouviu falar sobre as leis, sobre a Torá, sobre a Tanakh, que a gente tinha comentado antes. Ele é bem escrito pra gente que nunca teve conhecimento nenhum. Eu posso estar um pouquinho errado, mas acho que o primeiro contato que ele teve ali foi com os gregos, né? Sim, ele foi começar a levar o evangelho ali pros gregos. Seria já uma outra característica, né? Quando você fala assim, o primeiro contato dele foi com os gregos, né? De alguma forma, a ligação dele com Paulo, porque Paulo era letrado, né? No aspecto do intelecto de grego, né? Da Grécia. Então eu vejo, quando vocês falando, eu penso dessa forma, né? Que é numa linha. De alguma forma, Lucas tinha uma expertise, né? Ou alguma aptidão para isso, além do propriamente um chamado, né? Sim. Então, assim, ele foi lá para a Grécia, né? Pregar para os gregos. E lembrando que o grego, na ciência, eles são reconhecidos como o berço, né? Da chamada democracia, né? Pelo aspecto que eles se reuniam e debatiam questões da sua sociedade entre eles, né? Então aí você já vê uma característica de sociedade diferente das demais que os outros evangelhos foram escritos, né? Se você pegar os 4 aqui que escreveram o evangelho, eles eram fora da caixinha, né? Porque ninguém tava com essa visão assim de... né? Porque a prática deles era oral, né? Oratória, de um passando pro outro. Eles estavam fora da... Era como se eles quisessem, como a gente está fazendo, digitalizar na época, né? A informação ali, né? Colocar de uma forma que ficasse por gerações e gerações, né? Eu acredito que eles tinham essa visão, né? De que
da educação, de passar a escrita, ia ser mais abrangente, né? Hoje você, como eu e o Sérgio comentamos no episódio anterior, pouca gente está se perdendo esse costume de escrever manual, né? Com caneta, com lápis, papel, no papel. ali. Tudo hoje é no digital, né? Sim. E eu não sei se é bom, se é ruim. Eu sei que a gente tem que se acostumar com isso, né? E aqui eles tinham essa visão, né? De se adequar às novas tecnologias, né? Aqui na época, isso era uma tecnologia e era só quem tinha muito dinheiro que sabia escrever, sabia ler. É uma forma de se expandir. E é assim, quando a gente vê, né, os aspectos de Lucas, pelo menos no meu ponto de vista, parece que ele tem... Não é uma superioridade, mas ele tem um intelecto um pouquinho maior. Ele era médico, um expertise maior. E para você chegar nos gregos, para conversar com ele sobre os costumes, né, judaicos, você tinha que ter um vocabulário, não só um vocabulário, mas uma maneira de conversar diferenciada ali, né? Um entendimento, né? Você tem que ter a forma como você expressa. Se o costume era o conhecimento passado de forma oratória, né? Você tinha que ter uma oratória muito bem, né, clara, coesa. Sim, não né? só, não só lá isso, tinha né? os auditórios, né? Sim. O Coliseu e tal. Eles não iam ouvir qualquer um, né? E ainda mais assim, você tá chegando numa sociedade politeísta para falar de uma religião monoteísta, cara, você tem que ter bons argumentos ali. Francisco, né? Você comentou que os evangelhos são sinópticos, né? Os três primeiros. Eles têm essa concordância, né? Você comentou de Mateus, comentou de Marcos e Lucas, né? Sim. Eu quero só fazer uma pergunta, né? Porque o João também ele é considerado um evangelho, né? Não, João ele é o último evangelho. Ele foi escrito provavelmente na ilha de Patmos, junto com o Apocalipse. Ele foi escrito, a singularidade dele é que ele foi escrito para a igreja, né? Entendi. E ele é um dos que eu mais gosto dos quatro. Não é que tenho preferência, é um que eu mais se identifico, né? Porque ele põe... ele é o mais teológico assim, possível pra gente, né? Porque ele entra nessa característica. Ele entra nessa... Não, ele não entra. Ele é o fora da caixinha dos quatro. Legal. Aqui, então, sinopse seria esses três. Os três primeiros. Mateus, Marcos e Lucas. Eu acho que assim, os três, eles tinham o mesmo objetivo, escrever um para cada povo, né? A gente viu que Mateus foi para os judeus, né? Só lembrando, Marcos foi para os romanos e Lucas para os gregos. Sim. Então a gente vê que os três têm a mesma visão. Vamos escrever aqui para os povos. São as características geográficas, vamos dizer também, né? Sim. Mateus, os quatro. Mateus era discípulo. Marcos era discípulo provavelmente de Pedro. Lucas, discípulo de Paulo. E João era o discípulo amado, que era o mais novo. Ele escreveu provavelmente na ilha de Patmos. Jesus, né? Isso. O princípio amado de Jesus. E ele é escrito para a igreja em si, né? Porque ele escreve para mostrando a divindade de Jesus. E eu acho muito bom assim o começo, que ele fala: no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Né? Ele começa explicando. Deus, né? Você lê, ele começa lá de Gênesis e vem assim num jeito, mano. É o que você é aquilo que você acabou de comentar, bom, né? O Velho Testamento ele já aponta para Jesus e João vai em cima disso, né? Vamos trazer aqui, ó, os pontos aqui que tá falando. E João, ele é muito bom de ler, muito assim, sabe? Porque ele fala de um jeito do amor de Deus, do amor de Jesus para conosco. E se você ler as cartas de João, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecais, lembre-se, né, que tem um advogado que é fiel, que intercede por ti. O dia inteiro, toda hora, né? A gente tem que pegar essa dinâmica. Você vê que interessante, né? Eu vou ler aqui o que você comentou, né, da João, né, 1. Eu vou colocar primeiro aqui na nova tradução na linguagem de hoje, né? Nós comentamos de palavra, né? Sim. Da questão oratória, né? E nessa versão, eu acho interessante porque ela começa assim, ó. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus
e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la, né? Então a gente leu aqui do 1 Sim. ao 5, né? E é bem interessante, né? Porque a gente também, se você está comentando quem escreveu, né? As questões, quem escreveu os livros do Evangelho, né? A questão dos sinótipos, né? Você vê como que é interessante esse aspecto que também o Felipe comentou da concordância, né? Das versões, né? Então eu vou colocar outra aqui, ó. Vou colocar uma da Almeida. Peraí, deixa eu colocar aqui. NVI, né? Que normalmente é a que as pessoas mais usam, né? Peraí que eu coloquei As em pessoas inglês. jovens, né? Que eu uso a Almeida corrigida. A minha, vocês viram na Almeida corrigida, vamos episódio colocar do passado aí, a minha é do NVI. Almeida corrigida. Será que eu tenho essa versão, gente? Vamos ver aqui. Ô, irmão, tem que ter, hein? Acabou de falar aí. Aqui, ó. Almeida corrigida. Deixa eu só. Aqui eu esqueci de baixar, olha. Ó, nesse aplicativo que eu uso tem a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Corrigida. Aqui ela já muda a questão da linguagem, né? Ela coloca: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui ele já muda, né? Ele não fala palavra, ele fala verbo, né? É a questão da tradução que a gente falou, né? Porque essa Almeida, eu tinha falado com o Sérgio na semana passada, ela esse português é o português de Portugal, traduzido por nós. Aí tem hora pois, vírgula, tem assim uma linguagem. Você vê que essa linguagem era coloquial, de uns 50 né? anos, 70 anos, não falava palavra, falava verbo, porque era da conjugação, né? Isso. Então eu particularmente eu gosto dessa versão, mas também gosto de ler a nova tradução na linguagem de hoje, a NVI. Tem bastante. Vai um pouquinho do seu entendimento ali, né? Às vezes Sim. você tá com um pouquinho de dificuldade, você precisa de um dicionário, talvez. E é legal você ler em outras versões, né? Sim. É bom sempre estudar em 3 versões, 4 versões. Foi o que a gente comentou, né? É legal você ter uma de estudo também, porque às vezes ela aparece um trecho ali de uma palavra no próprio hebraico, né, aramaico, e aí ele vai te dar uma anotação do que é aquilo com a visão, né, do autor ali que está estudando. É legal você ter uma assim também. E o Evangelho de João, eu particularmente, quando eu começo a ler, dá vontade de ir até o final com ele, que é diretão, assim, sabe? Chama diretão, vai. De uma vez só. De uma vez só, porque não dá vontade de parar. Você entra de uma forma assim. É que, igual você explicou, né? Ele escreveu para nós, né? Ele não se direcionou a um povo específico, ele se escreveu para nós. Então a linguagem dele é muito direta. Parece que às vezes assim, você chegou em casa, você tá cansado, você tá passando por alguma dificuldade, alguma coisa, e você pega para ler o Evangelho de João, você sente e chora, porque ele tá falando com você. Que a gente tinha falado, né? Ele é muito teológico. A teologia quer dizer estudo de Deus, né? Ele abre muito assim o leque sobre Deus, né? Como Deus ele fala com a gente ali através da vida de Jesus, né? Sendo Jesus Deus, né? Sim, ele mostra deixa a divindade claro, né? de Jesus. Ele mostra assim, claro que Jesus era Deus, né? Você comentou, né, que só fazendo um gancho, né, dentro da minha pergunta em relação ao João, a gente já tem um entendimento, né, né, de como e para quem, né, os 3 primeiros evangelhos foram escritos, e a gente, né, eu perguntei sobre João. O Felipe comentou
também você comentou aí que o evangelho foi escrito para nós, né? Então, quem somos nós? Né? Quando você fala assim, João, o evangelho de João foi escrito para nós, igreja, né? Então, pra gente, o corpo de Cristo, né? Eu tô entendendo. Você tá seria, no caso, as pessoas que creem. Né? Aqui ele escreveu específico para as pessoas da igreja da época, né? Que ele escreveu as cartas de João e Apocalipse. Lembrando que foi um tempo bem depois da morte de Jesus, né? Porque ele foi o último discípulo a morrer e morte natural, né? Ele deve ter morrido no finalzinho do primeiro século, lá para 95, 90. Não tem uma data específica, né? Mas ele foi o que viveu mais, né? Morreu de mortes naturais na ilha de Patmos, que era uma igreja, uma cadeia, né? Seria como Alcatraz, né? Não teria como escapar. E é isso, ele escreveu para a igreja específica lá, mas como um todo, né? Para todos nós, como igreja, como corpo de Cristo. A igreja, eu não estou falando a denominação igreja, nome A, nome B, a instituição. Sim, não tinha uma instituição, mas o corpo de Cristo. Eles se reuniam ali para falar sobre Cristo, né? E aprender sobre os evangelhos. Muito bom. É interessante, né? Como o debate, né? A discussão sobre um tema, ela se abrange, vamos dizer assim, ela vai ganhando corpo, as peças vão se encaixando e a gente volta naquele ponto, né? A concordância, a Bíblia, ela os textos vão se concordando conforme você vai lendo. Né? E é igual o Francisco falou no comecinho ali, é legal porque a gente tem 4 pontos de vistas ali, falando sobre a mesma questão, né? 4 óticas diferentes, falando sobre a mesma questão. E, às vezes, eu recebo conselhos de começar lendo pro João. Você pega ali o Novo Testamento e começa a ler pelo o Evangelho de João ali, né? O Evangelho de Jesus segundo João. Por quê? Porque é justamente isso. Ele vai falar diretamente com você, né? É Deus falando diretamente com você ali. As palavras, ela vêm diretamente no seu coração. Agora, se você não tem esse problema, quer começar com uma questão um pouquinho mais técnica, aí dependendo do povo que você quer ouvir, igual a gente explicou, você pode começar pelos outros normalmente, não tem problema, né? Em questão aí de quem foi primeiro, segundo, não tem uma base, né? Desculpa. A gente entende que provavelmente o primeiro a ser escrito foi Mateus, mas e os outros beberam da mesma fonte, mas nós não temos uma certeza. E Mateus, ele é não vou dizer um pouquinho complicado assim pra gente, porque ele começa com a genealogia de Jesus, né? Contando a árvore genealógica dele, né? E às vezes pra gente pode soar um pouco estranho, assim. Sim. A gente lê lá, fulano, gerou tal, até chegar na linhagem de Jesus. Mas isso pro judeu era o princípio para ele estudar, né? Porque ele era ficar nas leis. O descendente o Messias, ele tinha que descender de Davi, né? E aí é aí que chega o ponto. Ele começa a contar, fazer a genealogia para chegar até Jesus, para todo a ideia de Mateus era essa, era mostrar que segundo a lei, segundo a Tanakh deles lá, tudo apontava para Jesus, né? Como a gente falou, o Evangelho, a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela aponta para Jesus. E o Evangelho, como a gente falou, ele quer dizer as boas novas, né? As boas novas do Evangelho é Jesus. Sim. Né? E tudo ali ele está apontando para que Jesus fez, para pessoas diferentes, com óticas diferentes, mas o mesmo tema. E isso é fascinante para a gente, mano, que ama a palavra, que estuda, né? E você vê a palavra sendo formada, assim, sendo de diferentes ângulos, né? Que a direção uma que ela ideia tá dando, você ter uma visão. Eu tenho uma visão. O Ronaldo outra visão. O Sérgio outra visão. E a gente ajuntar e chegar a um veredito, é fascinante isso. Não, muito, né?
Eu sou adepto à leitura, né? Eu gosto de ler. Comecei a ler, na verdade, não só a Bíblia, né? Mas livros que correlacionam, né? A assuntos bíblicos. E também outros livros, muito por conta da dicção, né? Eu sempre tive problemas desde criança com a questão da disfluência, né? Popularmente conhecida como gagueira, né? Então, a leitura, né, ela, além de você enriquecer seu próprio conhecimento, ela abrange, né? Você pensa muito mais rápido, você começa a ter vocabulários, né, novos. E a questão do conhecimento, né? E conhecer a Deus sobre todas as coisas, né? Eu vou aqui parafrasear, né, o versículo, né? Amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento, você só consegue isso quando você parte para aquela linha de conhecer quem é Deus. Por né? isso que a gente precisa da Bíblia, né? Do conhecimento que vem da Bíblia. É ótimo. E essa questão, né, que a gente falou, né? Que a Bíblia você tem que ler todo dia. Por mais que não, às vezes eu sei que é corrido, a gente acaba pulando, mas a gente criar esse hábito, né, de leitura e oração todos os dias. Oração é a gente conversa com Deus, e a leitura da Bíblia ela muda a gente, ela mostra onde a gente erra, aonde Que a gente precisa a melhorar. gente precisa melhorar. A gente vê, né, como que Deus ele cuida do seu povo, como ele ele zela pela palavra dele, né? E isso é muito bom, a gente ter uma comunhão com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor, nos ajuda muito, né? Sim. Francisco, indo para a reta final aí do nosso assunto, né? Você vê essa questão da importância, né? O Felipe falou da importância do diálogo, você falou da oração, né? A Bíblia, né? Quando eu falei da questão do livro, né? Vários livros de autores cristãos, né? Eles correlacionam, né? Sim. Cita um livro correlacionado com a Bíblia, ou um livro, né? Não vale o livro da Bíblia que você já falou que é o João que você mais gosta, se admira, né? Pergunta que eu vou fazer para vocês dois. Cita um livro que vocês leram, assim, fora do contexto bíblico, mas que correlaciona, autores né? atuais, você diz. Para que a gente possa falar, né, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né, dependendo aí da plataforma que eles estiverem, que venha agregar além, né? Você citou da importância de ler a Bíblia diariamente, todos os dias, né? Para que a gente possa adquirir esse conhecimento e a gente poder estar mais perto da estatura do varão, do homem perfeito, né? Você e o Felipe, cita um livro aí que mudaram, que agregou muito no desenvolvimento de vocês. Quer falar primeiro aí? Não, pode ir. Tu quer falar? Não, eu falo aqui. Então, Eu só tô pegando o autor ele certinho. vai Pode ir, ali. só para falar o autor certinho. O livro, assim, particularmente, é difícil citar um, mas eu gosto de autores. Eu gosto do Kenneth Hagin. Por mais que o pessoal não bate um pouquinho de frente com ele, eu gosto dos escritos dele. Caio Fábio também, os livros dele são muito bons. Por mais que o pessoal bata de frente com ele também, é só livro, pessoas polêmicas aqui que eu estou colocando, mas a escrita deles são muito boas, né? Bom Dia Espírito Santo também é muito bom, do Benihim. Vai anotando aí, galera, para vocês lerem, procurarem para edificar, né, a vida de vocês aí. E tem autores conhecidos, né? Tem do Paul Washer, os livros são muito bons, né? Vai depender muito do que você está procurando, né? Assim, se você está procurando um tema, você põe um tema e pesquisa. Mas eu gosto dos autores, né? Tem muitos. Augusto Nicodemos, fora de série. O último que eu li é do Hernandes Dias Lopes, né? Que foi até uma recomendação do pastor Darlan pra gente,
da história da igreja. Ele, A breve história, né? Isso aí eu li também. é um livro... Ele é fininho e ele é gostoso de ler. Ele conta a história da igreja, assim, numa dinâmica. Ele é rápido e prático, né? Ele é bem prático. E Hernandes Dias, qualquer livro que aparecer, você pode comprar. Ele tem ele faz uma... ele lançou uma coleção que é livro por livro. Ele faz a exegese livro por livro da Bíblia. Pena que ele é pra você comprar todos, ele sai muito caro, mas se você a igreja tiver uma livraria e puder comprar, ele para estudo ele é muito bom, porque ele vai livro por livro. Legal. E você, Fê? Então, eu gostaria de deixar um aqui que eu li recentemente, né? Faz um tempinho que eu acabei de ler ele. O livro se chama Paradoxos de Deus. Ele foi escrito pelo Márcio Valadão com o Richard Guerra, né? Esse livro aqui, cara, ele é legal para você ler enquanto você estuda a Bíblia. Porque assim, ele vai contar os paradoxos que acontecem na Bíblia, que você tá lendo e você fala assim, mas por que será que aconteceu isso? E logo depois Deus foi lá e fez outra coisa, né? Calma que quando você for ler o livro você vai entender do que eu tô falando. Mas ele conta justamente isso, essas parábolas, por que Deus agia daquela forma, e conta o amor de Deus para poder reverter as situações que às vezes o próprio homem causava, né? Então, nos dias de hoje, a gente acaba se acostumando a fazer o errado e achando que tá certo, né? Sim. Aquela questão de você cometer algo que é errado, mas assim, você fala, não, mas todo mundo faz, né? Então tá certo. Inverter valores. Isso, né? A questão de inversão de valores, né? O Francisco falou bem aí. Aí esse livro, ele dá um norte, assim, para quem tá estudando a Bíblia e ver as coisas que estavam acontecendo naquele período e o agir de Deus, né? Para tentar mudar aquela situação. Aí é bem legal, eu gostaria de recomendar esse livro aí pra vocês. A gente deixa, né, depois ali na descrição para vocês. Legal. E para terminar aqui, eu queria falar, antes do Ronaldo falar o livro que ele quer indicar, eu queria aqui, como eu falei de oração, leitura e oração, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu aprendi sobre oração era, antes de começar a orar, pedir perdão, né? Sim. E esses tempos eu estudando sobre a oração, tá lá em Mateus 6, ele fala, né, sobre a oração dominical. E ali ele dá uma base pra gente estudar, né? Eu não sei se vocês aprenderam desse jeito também. Sim. Mas eu vou ler aqui, ó. Ele é rapidinho. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que ele está ensinando aqui a gente? Primeiro a gente tem que pedir para o reino de Deus vir na terra, para fazer que a gente faça a vontade dele. Depois a gente pede o nosso alimento diário. Agradece, né? E depois a gente pede perdão, né? E parece coisa boba assim, mas não é, né? Causa um impacto, né, na nossa vida, né? Se a gente conseguir fazer ali, né? Ele está deixando um manual de oração. Jesus deixou um manual de oração pra gente, né? Não é que é pra gente ficar repetindo, né? Não tem manual. Esse problema de se repetir, né? Pra você aprender. Mas ele fala aqui, venha o teu reino, faça a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Como é no céu a vontade de Deus. A gente começa colocando Deus em primeiro lugar ali, né? Sim. Acima de tudo. E depois a gente pede pro nosso alimento, pelas nossas necessidades diárias, que é o que muitas vezes a gente se prende nisso, né? Pô, eu preciso pagar uma conta. E Deus sabe de todas essas coisas, né? E Ele quer nos ensinar com essa oração. Ótimo. Bom, galera, acho que fechamos, né? É isso aí. Você não tem nenhum livro para indicar? Não, assim, bastante, né? Mas o livro que eu mais... É que eu não vou lembrar o autor, mas o primeiro livro que eu li que é correlacionado, ele fala sobre descobridores de Deus.
É que me falha a memória do autor. Acho que é Tommy Tenney. Isso, Deixa eu ver sei só. que ele é estrangeiro, americano. Né? E o livro ele fala das pessoas que foram em busca de saber quem é Deus. Né? Ah, sim, E me impactou justamente por conta do primeiro mandamento, né? Buscar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus de todo o coração. Eu só não sei qual que vem primeiro. Tem os caçadores de Deus e os descobridores de Deus. Mas eu acho que vem gente... primeiro os caçadores, depois os descobridores. Mas a gente deixa anotadinho depois né? pra vocês na descrição do vídeo, tá? A gente coloca ali embaixo, ali fica legalzinho. Mas é muito bom mesmo esse livro. E aqui, galera, só, né, pra gente encerrar mesmo, busquem a Deus, né? De todo o coração, todo o entendimento. Qualquer dúvidas que vocês possam ter, pode deixar nos comentários, que o Francisco, que é o nosso teólogo, o Fê, que é o nosso teólogo de apoio aí também, eles vão estar respondendo vocês, tá bom? E quando você que é novo, né, tá iniciando agora, quando você se sentir perdido ali, abra seu coração com Deus, né, conversa com Ele, porque Ele vai te dar o entendimento, Ele vai colocar o Espírito Santo dele ali com você, para você entender o que está acontecendo, né, naquele período. Não se sinta envergonhado, né? Abaixa sua cabeça ali, fecha os teus olhos, ora um pouquinho ali com Deus. O Francisco explicou sobre a oração. Eu acho isso muito importante e válido, né? É bem importante você sempre orar quando você for ler a Bíblia ali e estudar. Beleza? Compartilhe, galera, né, o link desse vídeo com seus familiares, amigos. Deixa seu like para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas aí, que o nosso canal venha crescer e alcançar mais pessoas. Tá bom? Deus abençoe vocês aí. Amém. Boa semana. Bons estudos a todos aí, não? Deus abençoe, bons estudos. Uma ótima semana para todos nós. Amém. 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 Falou, galera. Tchau.